Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal, Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês que vão ver e ouvir este vídeo. E desde já quero convidar vocês para se inscrever no meu canal, também aí dar um likezinho, um joia e também compartilhar. Se você achar que é relevante para você, compartilhe, né? Não fique com aquela de querer guardar segredos bíblicos da palavra de Deus para amontoar um conhecimento secreto, particular, porque no reino de Deus isso não faz efeito. No reino de Deus é dando que se recebe. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. No livro de Lucas, no capítulo 7, estou aqui com a Bíblia aberta, no capítulo 7 do livro de Lucas, no versículo 36 até o versículo 50, está narrada a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus. E é interessante como nós temos o costume de incluir adjetivos onde a Bíblia não inclui, né? Nós temos o costume, pelo menos eu já ouvi, e pelo menos eu também já preguei, e não foi nenhuma nem duas vezes, né? Eu não gosto de apontar o dedo de cima para baixo, né? Sendo que a gente também comete. Eu comento essas coisas porque elas não fazem diferença no ensino central da doutrina cristã. São questões, né, mais secundárias. É claro que o importante, e é bem melhor, e seria muito mais interessante, saber o conceito correto, né, do que ficar com um conceito não tão correto assim. Porém, não afeta a fé, não afeta a regra de conduta, não afeta a integridade da mensagem cristã eu falar que esta mulher era uma prostituta ou não. Bem, porque o texto não diz que era e o texto também não diz que não. Pelo menos o nosso texto em português. Por isso que desta vez nós temos que apelar para o texto no original grego e fazer uma pequena exegese da palavra no original grego para termos uma noção de quem de fato era aquela mulher pecadora. Rapidinho, num contexto histórico, para vocês entenderem. Quando na antiguidade um indivíduo recebia uma visita de uma autoridade, as portas da sua casa ficavam literalmente abertas. O costume do Oriente Próximo antigamente era este: quando vinha uma autoridade religiosa, um rabino, um mestre, visitar a casa do indivíduo, ele não fazia como hoje, que nós servimos o melhor, um bom café, um bom almoço, e fechamos a porta, e quando chega até um outro conhecido, uma outra visita, nós dispensamos aquela visita por ter já outra visita dentro de casa. Na antiguidade não era assim, a porta era aberta e entrava quem quisesse, quem poderia entrar. Para reforçar esta verdade, basta você se lembrar do paralítico de Cafarnaum que 4 amigos levaram para Jesus curar. E Jesus não pôde curar porque a casa já estava cheia. Eles só não levaram o paralítico pela porta porque não dava de entrar porque as portas estavam abertas com gente para tudo quanto é lado. Então entraram pelo telhado. Quando Jesus foi na casa dos publicanos, de um publicano, os fariseus ficaram de longe, olhando Jesus comer com os pecadores e repreenderam não Jesus, mas sim os discípulos, dizendo que Jesus comia com os pecadores, porque eles estavam vendo, mas não quiseram entrar. Então esse era o costume do Oriente Próximo quando recebiam-se uma grande autoridade. E esse fariseu, de uma forma lisonjeira, né, de uma forma zobenteira, ele convida Jesus, considerando ele aparentemente como um mestre, como um profeta, como tudo aquilo que as pessoas diziam de Cristo. Lá dentro, no seu coração, ele não acreditava em nada disso e convidou Jesus para a sua casa mais para testá-lo do que para dar
um conforto para Cristo. Quando ele entrou na casa do fariseu, as portas, como de costume, ficaram abertas e uma mulher da cidade, sabendo que Jesus estava ali, ouvindo os milagres, ela veio e entrou também. E conseguiu chegar se espremendo, chegou até por trás de Cristo, abraçou seus pés, começou a chorar e ao mesmo tempo também começou a enxugar o cabelo, a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos e depois derramou um precioso perfume. O fariseu, olhando aquilo ali, ele, no seu coração, ou seja, no seu pensamento, disse: se ele fosse um profeta de verdade, saberia qual é o tipo de mulher que está lhe tocando, porque é uma pecadora. Então Jesus faz aquela comparação, diz que entrou ali, ele não disponibilizou as coisas básicas de uma boa recepção ou de uma recepção comum, normal, que qualquer um fazia para qualquer pessoa, sendo ele o Cristo, não recebeu isso do fariseu, mas recebeu da mulher de uma forma muito mais devotada. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, vai-te em paz. Desta palavra, uma pecadora, é que nós tiramos a noção que ela era uma prostituta. Mas o próprio texto, apesar de não falar claramente se ela era ou não era, ele deixa evidências para nós entendermos que ela não era uma prostituta. Vamos lá, primeiro ponto. Ela era uma mulher conhecida na cidade. Nós sabemos que em Israel, tanto o homossexualismo como a prostituição não era uma coisa bem vista. O que não faltava naquela época que Jesus nasceu e viveu era judeus fanáticos querendo trazer o reino dos céus. E no seu entendimento, para acelerar a vinda do verdadeiro Messias, segundo eles pensavam, e também do estabelecimento do reino dos céus, tendo Israel como ponta de lança, eles estavam querendo limpar os pecados do povo com as próprias mãos. Havia grupos, havia pessoas lá que estavam querendo executar a justiça de Deus contra os pecadores, segundo eles, porque eram esses pecadores que estavam trazendo a ira de Deus. Se ela fosse uma prostituta, então, na cidade, uma mulher sozinha, com certeza um fanático já a teria matado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a prostituição era algo imundo. As pessoas não tinham contato com a prostituição e logo em seguida iam se relacionar uma com as outras, dar ósculo santo e participar da vida cotidiana e chegar perto uma das outras. Não, elas ficavam realmente afastadas, sabendo que elas tinham praticado uma coisa que era contrário à lei de Deus. Esta mulher não, ela entra num lugar onde está cheio de gente. E como todo mundo conhecia ela, então todo mundo sabia que ela era imunda, não só por doença, mas também por prostituição. Fluxo hormonal. Isso está na Bíblia, está em Deuteronômio. Então, ela não iria ser recebida ali. As pessoas iriam expulsar ela, iriam jogar ela para fora, se ela fosse uma prostituta. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Ela, por si mesma, iria ter temor de se aproximar de Jesus e de tocar em Jesus. Já sabendo ela quem era Jesus, porque ela tinha escutado os milagres e também a autoafirmação que Cristo fazia de si mesmo, de ser o Santo Filho de Deus. Ela com certeza não iria ter coragem de tocar em Jesus se realmente carregasse em si a noção da prostituição na qual ela vivia. Ela mesma teria medo, não iria tocar. Quarto ponto. Os discípulos não iriam permitir tamanho desrespeito a Jesus. Não se esqueçam que Pedro ainda andava armado com a espada
E não precisava nem isso, porque tinha 12 que faziam o cinturão de segurança de Jesus, senão a multidão espremia ele. Os discípulos não iriam deixar Jesus passar por uma vergonha, uma humilhação desta, justamente dentro da casa de um fariseu. Com certeza não. Eles iriam se interferir para não deixar a mulher tocar em Jesus. Pedro não queria que as crianças tocassem Jesus. Pedro impediu os discípulos, né? Impediram que as crianças tocassem Jesus, quanto mais uma prostituta. Ok? Quinto ponto. A palavra original que se usa ali para pecadora não é uma palavra que indica prostituição. Eu até marquei aqui na mão, é ramartokóis. Ramartokóis. Vem de harmatia, pecado. E não tem necessariamente uma conotação sexual. Não indica que é um pecado sexual. Harmatokoi, harmatia, não significa pecado sexual. Significa transgressão e por aí por diante e outras violações. Quando a Bíblia fala de prostituta, ela fala de pornem, da onde vem porneia, que vem prostituição. A Bíblia usa essa palavra pornem, indicando cópula, ilícita, contrária à lei de Deus, quando fala da prostituta babilônia. Então ela usa não hamartia, hamarton, ela usa pornem. Então na Bíblia, porneia é a palavra grega que é usada para ato sexual. E armatia, não. Armatia é usada para qualquer violação contra a lei de Deus. Então a palavra que é usada ali, pecadora, não é pornem, é armaticon, ou seja, dizendo que ela era alguém que tinha transgredido a lei de Deus em alguma questão, como qualquer outros transgrediam. Ok? Se fosse uma mulher que pecasse na área sexual, quando chamaram ela de pecadora, é claro que a nossa Bíblia foi traduzida, né? Ela foi escrita em grego e do grego foi traduzido para pecadora. Tanto é que o tradutor também não botou prostituta, algo que ele poderia ter botado. Prostituta, até mesmo na boca do fariseu, que era contrário a Jesus, poderia ter reforçado. O fariseu poderia ter dito, se ele soubesse porque essa mulher é uma prostituta. O fariseu não falou isso. E Jesus, quando se referiu à mulher, também não falou isso, não chamou de prostituta. Chamou de pecadora, tanto o fariseu como Jesus. O tradutor poderia ter botado já definitivamente prostituta. Ele não botou porque a palavra grega não dá margem para isso. Sexta questão que dá de nós entendermos que ela não era uma prostituta, porque Jesus olha para ela depois, né, e diz, mulher, vai em paz. Para a mulher pega em adultério, Jesus não disse vai em paz. Jesus disse vai e não peques mais. Quando Jesus se encontrava com uma situação desta, ele defendia o pecador, ele perdoava o pecador, mas ele tinha como praxe sempre advertir o pecador, vai e não peques mais. Para esta mulher ele não falou isso, dando a entender que o problema da mulher não era a prostituição. Ele disse, vai em paz. A mulher estava precisando de paz. Pecadora era um adjetivo que se dava às mulheres segundo aquele mundo preconceituoso, que era preconceituoso mesmo, era um mundo preconceituoso confrontando Jesus. Uma mulher separada do marido, ela era considerada uma pecadora pela sociedade de Israel.
Uma mulher estéril que não gerava filho era considerada amaldiçoada por Deus e, portanto, uma pecadora. Muitas dessas mulheres foram abandonadas pelos seus maridos, porque julgavam que a mulher não gerava filhos porque era uma pecadora. Quando essas mulheres se viam abandonadas, elas tinham então que labutar para poder sobreviver. Nem sempre, nem isso não é regra que as mulheres iam para a prostituição. Não é regra. Quando Noemi chegou com Ruth na terra de Israel, empobrecida, envelhecida e acabada, Ruth não foi se prostituir. Ela foi fazer a colheita dos cantos do campo de Boaz, porque era exigido pela lei que todos aqueles que tivessem vinhas, plantações e outras culturas que deixassem um pouco para o pobre, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva colher. Então, esta mulher bem poderia estar sobrevivendo até o momento deste jeito, fazendo as colheitas dos cantos, rabiscando as vinhas e outras culturas de plantação que os israelitas faziam. Isso era muito comum. O fato dela não ter marido fez com que ela soltasse o cabelo e vivesse de cabelos soltos. Foi aonde ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Por quê? Porque o trazer o véu sobre a cabeça não era sinal de santidade, como eles se matam hoje nas igrejas. O cabelo comprido da mulher não era sinal de santidade, como eles se matam hoje nas igrejas. Era sinal de submissão. A mulher que usava um véu e o cabelo comprido, ela tinha o cabelo comprido e um véu em cima do cabelo. Ela estava dizendo que era submissa. Submissa a um homem, ou ao pai, ou ao marido, ou ao irmão. Quando ela se tornava autônoma e não queria mais ser, ela era rebelde, sei lá, ela então pegava e tirava o véu e vivia com o cabelo solto, dizendo que não era submissa a ninguém. É o caso desta mulher. Isso só por si já era o suficiente para os homens preconceituosos daquela época chamar ela de pecadora. Na Grécia era o contrário. Na Grécia as mulheres raspavam o cabelo para mostrar que eram independentes de qualquer homem. Então, concluindo aqui com vocês, não há nada no texto, não há nada na voz do fariseu, não há nada na voz de Jesus, muito pelo contrário, que indicam que esta mulher era uma prostituta. Não há nada. Ela poderia ser uma mulher situalizada, né, em uma dessas situações que eu acabei de descrever para vocês. Já era o suficiente para ser chamada de pecadora. E Jesus manda ela ir em paz. Jesus não diz, vai e não peques mais. E ela também dá a entender, porque ela chora, ela tem coragem de vir até Jesus, sabendo que ele é santo. Então, fica mais esse esclarecimento para vocês, trazido então desta vez dos originais gregos, que o original grego é que nos deu a entender que não era uma porneia, uma prostituta, e sim uma armatilkons, uma pecadora no nível de qualquer pecador. Deus abençoe a todos e até uma próxima.